conhecimento que transforma. Romanos capítulo 11, verso de número 33, diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. O conhecimento que transforma, com o pastor Daniel dos Santos. A paz, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso programa Conhecimento que Transforma, nessa quinta-feira do dia 16, graças a Deus, esse é o dia que o Senhor nos fez, por isso nós devemos nos alegrar nele. Muito obrigado você que está aí com a gente pelo YouTube, você que está com a gente pela rádio Tradicional Raudinho e você que está com a gente também pelo aplicativo da Interativa FM. Você que está na rádio, pastor, eu queria baixar esse aplicativo. Você pode baixar no seu Android ou no seu iOS. Você pode escrever Rádio Interativa 87,9 e você clica aí na logo aí e você já vai estar conectado com a nossa rádio, a nossa programação semanal da Interativa FM e você pode estar com a gente e desfrutando da nossa companhia. Muito bom, muito bom. Deus abençoe a sua vida. Hoje à noite nós temos o nosso culto, estamos estudando Malaquias, restaurando o fervor espiritual, às 19h30. Estamos no capítulo 2, ainda dá tempo para você chegar com a gente, participar do nosso estudo. No final nós oramos e pedimos a Deus que Ele nos ajude a viver o que Ele tem falado na sua palavra. Então nós temos caminhado assim. Domingo pela manhã, a nossa escola dominical. Domingo à noite, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus às 19h30 e o culto pela manhã às 9h. Você pode participar com a gente. Pela manhã você pode participar do nosso tradicional cafezinho ali. A gente tem um intervalozinho ali de 15 minutinhos para tomar um café, comunhão, bate-papo. Depois nós vamos para o templo para ouvir a palavra do Senhor. Você pode estar com a gente e você é o nosso convidado no culto de domingo. Domingo passado o nosso culto foi abençoadíssimo. Deus se manifestou naquele lugar, falou com a gente, nos desafiou a viver de forma digna e poderosa diante das adversidades da vida. Mesmo que estejamos num vale de ossos secos, esses ossos podem reviver. Creia nisso em nome de Jesus. Não sei como é que está a tua casa, a tua família. Talvez você tenha vivido tempos difíceis. Eu quero te dizer que o Deus que ressuscita, Ele pode fazer a tua casa reviver para a glória dEle. Deus abençoe. Agora nós vamos ouvir um louvor, adoração ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele habita em meio aos louvores. Deus abençoe, querido. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. No poço estava eu, quando um homem judeu viu
conheceu, uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você está ouvindo o programa Conhecimento que Transforma. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Oh, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, que tudo vai passar. 879 87,9 FM. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz.
Paz, querido, estamos de volta com o nosso programa Conhecimento que Transforma. E hoje eu queria falar sobre o Salmo 34. Queria que você que está com a Bíblia aí aberta, você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 34. E eu queria falar um pouquinho sobre o versículo 8. Eu já falei algumas vezes aqui sobre o Salmo 34, mas eu queria falar algo precioso que tem nesse texto. E no versículo 8 é um versículo que chama muito a minha atenção, tá? Versículo 8 vai dizer assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esse Salmo 34 é um salmo de Davi, tem Davi como seu autor, né? E Davi, ele escrevia os salmos de acordo com a sua realidade, né? Por exemplo, o Salmo 51, que fala de confissão de pecado, ele está sentindo ainda o peso do pecado com Betseba. A gente vê esse salmo, Davi louvando o Senhor pelo livramento, pela proteção, pela sua bondade sendo manifestada na vida dele. Então Davi, ele expressa em forma de adoração e oração o seu louvor, a sua expressão a Deus, né? Por exemplo, esse salmo de número 34, o seu contexto tem como Davi está fugindo de Saul, né? Há uma perseguição nacional por Davi, pela cabeça de Davi, por conta de Saul estar com ciúme de Davi, e ele quer matá-lo, e Davi fica fugindo. E nesse momento Davi, ele foge para a terra do rei Abimeleque. E lá reconhecem Davi, que ele é o rei, que ele é o que matou Golias. E cantam até aquela musiquinha, né? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E eles reconhecem, alguns homens de Abimeleque reconhecem Davi. E falam, isso é Davi que matou Golias, com certeza. Não pode ser outra pessoa. E levam Davi até esse homem, ao rei Abimeleque, e quando Davi está diante do rei Abimeleque, ele começa a se fingir de doido, começa a espumar pela boca, começa a escrever na parede, né? Começa a se fazer de doido, né? Às vezes a gente tem que se fazer de doido, sabe? Para certas pessoas. Fingir que não entendeu, só um parênteses aqui, né? E aí quando o Davi, ele se faz de doido, ele consegue sair de lá, porque o rei Abimeleque fala, pô, já tô cheio de doido aqui, vocês me trazem mais um, já tô saturado disso, né? E aí Davi, ele sai dali e ele escreve esse salmo, o Salmo 34. E o salmo se inicia com uma adoração ao Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Olha que coisa interessante o que Davi diz aqui, né? O ambiente é um ambiente difícil, a vida dele está correndo risco, ele está com medo, Davi, porque ele está numa terra estranha, onde tem pessoas que querem matá-lo. E aí ele se faz de doido e ele consegue sair dali sem sofrer nenhum dano. E aí ele fala o versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E aí, na nossa cabeça, na minha cabeça também, eu acho que você vai pensar igual a mim, onde tem bondade aí? Pô, Davi tá fugindo, sendo perseguido, não fez nada para ninguém, é inocente. Davi, ele só cuidava de Saul, tanto que a gente vê que Davi teve várias oportunidades de matar Saul e não matou. Davi não tinha raiva de Saul. Eu acho que Davi gostava até de Saul. Gostava. Não tinha raiva dele, não. E a gente consegue ver no livro de 1 Samuel que Davi só queria servir o rei, ficava tocando para expulsar o espírito ruim dele, ganhou batalha para Saul. A gente não vê Davi querendo usurpar o trono de Saul. A gente não vê, a gente não consegue enxergar isso em Davi. Davi não
tem traço de rebelde e nem daquele que quer usurpar o trono de Saul. Não há nada. Davi não tem raiva de Saul. Não tem. Então ele era inocente. Então repare, talvez você está sendo inocente e estão te culpando. Aguenta firme. Né? Talvez você está vivendo uma situação adversa e você também está... Aguenta firme. Então Davi, ele está num cenário totalmente adverso, tenso. E agora ele tem essa experiência extraordinária e ele consegue tirar dessa experiência negativa coisas boas. O olhar de Davi era um olhar bom. Se os teus olhos é bom, grande luz haverá em ti, mas se os teus olhos forem maus, grande trevas. Então, Davi tinha uma lente onde ele conseguia enxergar Deus em tudo. O Deus que atua nas situações difíceis. O Deus que se manifesta nas situações difíceis. Ele consegue enxergar isso. E eu acho isso extraordinário e eu tento fazer esse exercício de, em todas as dificuldades, eu olhar e tentar encontrar Deus, porque Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Por exemplo, para Isaías, Deus não estava. O rei Uzias morre, um colapso social, um colapso de governo, um colapso na nação. E Isaías diz: eu vivo num povo de impuros lábios, e eu sou de impuros lábios. Então, o cenário de Isaías é um cenário totalmente pessimista. Isaías olha para a realidade da nação de Israel, é totalmente pessimista. Mas o reino de Deus se manifesta, e Deus está sentado no alto e sublime trono, e aonde anjos diz que Ele é santo, 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 e a sua glória está sobre toda a terra. E Isaías não via essa glória. Não via, mas viu. Enquanto o cenário era pessimista, os anjos diziam: não tem glória de Deus aí. Então você entende que às vezes a gente não consegue perceber? Davi tinha essa lente. Qual é a lente de Davi? É encontrar Deus em tudo. É encontrar Deus em tudo. Como, pastor? Até nas adversidades, nas lutas. E aí eu queria que a gente entendesse algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, tente enxergar aonde Deus está na calamidade. Em primeiro lugar, tente enxergar Deus nas calamidades, nas dificuldades, nas lutas. Tente encontrar Deus. Tente ver Deus. Tente perceber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, exercice o teu coração a enxergar a bondade de Deus se manifestando em realidades adversas. Provar dessa bondade, ver e falar assim: cara, esse cara não me matou porque Deus estava aqui. Essa situação poderia ser pior porque Deus está aqui. Deus se manifestou com bondade. Sabe, essa adversidade que você está vivendo, ela pode se reverter em bondade. Sabe, ela pode se reverter em coisas boas para a tua vida. Essas adversidades presentes, elas podem se tornar benéficas para a tua alma, para o teu coração, para a tua história. Então, tente enxergar e ver e provar a bondade de Deus. Não entre num pessimismo suicida. Não entre num sentimento de autossabotagem a respeito de você mesmo. Não. Tente olhar e encontrar, cara, Deus está aqui, a bondade dele está aqui. Está aqui, eu vou encontrar. Eu vou provar dessa bondade até mesmo nessa situação adversa. Eu vou provar essa bondade até mesmo quando a minha vida corre risco. Eu vou provar dessa bondade até mesmo aquelas pessoas que eu gosto e faço bem, elas me perseguem. Eu vou provar dessa bondade até mesmo quando eu ando peregrinando solitário. Na minha solidão, eu vou encontrar essa bondade e provar dessa bondade. Creia nisso. Creia nisso. Em último lugar, creia que Deus pode transformar qualquer situação em manifestação da sua graça e da sua glória. Creia
que Deus pode mudar qualquer situação através da sua graça e da sua glória. E Deus mudou. O Davi, que estava com a faca no pescoço, sai livre para cantar, livre para adorar. O Paulo e Silas, que estavam algemados numa prisão, eles cantam e adoram e saem ali pelas portas da frente, e o carcereiro se converte. É entender que Deus pode mudar, meu querido. O diabo não tem a palavra final, a igreja não tem a palavra final, o pastor não tem a palavra final, pai de santo não tem a palavra final, padre não tem a palavra final, ninguém tem a palavra final. É Deus que tem a palavra final sobre a minha vida, sobre a tua vida. É Ele que vai determinar, é Ele. Então, quando eu crio essa expectativa em Deus, quando eu exercito a minha fé e creio que Ele pode fazer, irmão, tudo é possível aquele que crer, disse Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Então, querido, diante dessa calamidade que você está vivendo, veja Deus em tudo e você vai ver a glória de Deus. Deus abençoe, nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouco a gente volta. Fique na paz, tchau, tchau. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos lá. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Filho.
estamos de volta aqui, vamos orar pelas nossas vidas, que a gente consiga ver essa beleza de Deus que a gente ainda não viu, como a gente acabou de cantar, e que Davi viu. Ele conseguiu encontrar Deus em todas as situações. Que o Senhor nos oriente e nos leve a essa realidade. Senhor, nós queremos te louvar nessa quinta-feira e pedir que o Senhor abra o nosso coração, Pai. Abre o nosso coração para a tua verdade, para o teu amor, para a gente conseguir enxergar o que o Senhor quer nos mostrar, Pai. Às vezes nós estamos presos nos nossos conceitos, naquilo que achamos que é certo, no nosso pessimismo, na nossa forma errada de enxergar a vida, Pai, por conta do nosso pecado, dos nossos delitos, mas nós pedimos a iluminação, a compreensão do Seu Santo Espírito, Pai. Fala com cada um, irmão, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, Deus abençoe sua vida, excelente final de semana. Se você quiser nos visitar hoje à noite, às 19h30, capítulo 2 de Malaquias. Se você quiser estar com a gente de manhã, maturidade espiritual, domingo às 9h, depois temos um intervalozinho para o nosso café, e domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, às 19h30. Você é nosso convidado. Deus abençoe sua vida de forma poderosa e graciosa. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, querido. Tchau, tchau.